Olá pessoal, tudo bem? Professor Denis Rocha, sejam bem-vindos ao canal Aula em Casa e esse é um vídeo sobre a Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP. Bom, a OBMEP, a primeira versão, ocorreu em 2005 e ela é uma Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e há alguns anos foi aberta também para as escolas privadas participarem. Então, eu vou resolver aqui algumas questões da prova de 2005, que correspondem a sexto e sétimo ano do ensino fundamental. Perceba que antigamente era a quinta e sexta série, mas agora sexto e sétimo ano, já faz alguns anos. E vamos lá. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para novos vídeos e muito obrigado por assistir esse vídeo. Bom, a primeira questão da prova é sempre uma questão bem básica, para estimular os estudantes a fazerem a prova de uma forma legal. Qual é o número obtido calculando 2005 menos 205 mais 25 menos 2? Bom, nesse caso, se eu pego, no caso aqui, 2005 menos 205, eu sei que vai dar 1.800. E 25 menos 2 dá 23. Então, aqui vai ser igual a 1.823. E a resposta certa é a B. Tudo bem? 1.823. Então, vamos lá, próxima questão. Exercício 2. Guilherme está medindo o comprimento de um selo com um pedaço de uma régua, graduada em centímetros, como mostra a figura. Qual é o comprimento do selo? Bom, aqui a gente sabe que a régua, entre um centímetro e outro, ela tem a divisão em milímetros, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho 10 milímetros, de 16 a 17. Então esse ponto onde começa a medição aqui, ele está no 16,6 centímetros. E ele está indo até o limite aqui da régua, que é 20, né? Então, vamos fazer a conta. 20 menos todo o pedaço anterior aqui, né? Que é 16,6. Então, 20 menos 16,6. É importante observar que quando fazemos adição e subtração com números decimais, nós consideramos aqui os valores posicionais dos algarismos, colocando a vírgula embaixo de vírgula. Então, fica com unidade, dezena, primeira casa aqui depois da vírgula dos décimos, tá? Então, aqui 0 não dá para tirar 6, então eu vou emprestar. Aqui do 20 vai ficar 19 e aqui vai ficar 10. Então, 10 menos 6 dá 4, 19 menos 16 dá 3, vírgula embaixo de vírgula, a resposta, o comprimento desse selo é de 3,4 centímetros. E a resposta é a letra B. Próxima questão, exercício 3. Margarida viu no quadro negro algumas anotações da aula anterior, um pouco apagadas, conforme mostra a figura. Qual é o número que foi apagado? Nesse caso, se 2 vezes 12 aqui, vai dar 24, né? Essa operação. 24 menos um número que foi apagado, dividido por 3 igual a 5. Se no final foi dividido por 3, eu posso entender como operação inversa, que antes da divisão por 3, esse número era 5 vezes 3, que é 15. Né? Então, aqui, a operação inversa da divisão, eu entendo que 5 vezes 3 dá 15. Então, eu fiquei com uma expressão que é 24 menos um número desconhecido é igual a 15. Né? Então, é só a gente pensar qual o número que eu subtraio de 24 que dá 15. Também a operação inversa, né? 24 menos 15. Então, 24 menos 15, resposta 9. E aqui, resposta item A. Próxima questão, exercício 4. O piso de uma cozinha foi revestido de ladrilhos brancos e pretos, conforme a figura. Cada ladrilho branco custou R$ 2 e cada ladrilho preto custou R$ 3. Quanto foi o gasto na compra dos ladrilhos? Bom, vamos identificar aqui. Ladrilhos brancos eu tenho 3 vezes 4, né? Então, brancos
nós teremos 12 ladrilhos, né? 3 vezes 4. Ou poderia contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Se ele disse que cada ladrilho branco custou R$2, eu sei que se eu fizer 12 vezes R$2, o valor aqui com os ladrilhos brancos é de R$24. Já os ladrilhos pretos, ele falou que custam R$3 cada um. E nesse caso eu sei que pretos nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O total aqui, a gente vai fazer multiplicação de 7 pela quantidade aqui, depois eu subtraio 12. Também poderia contar, tá? Então aqui eu tenho no comprimento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então 9 vezes 7 são 63 no total, menos os 12 que são brancos. Ou seja, eu tenho 51 ladrilhos pretos. Então, se eu fizer 51 vezes 3, eu sei que 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 5 é 15. Então, são R$153 com os ladrilhos pretos. Porém, ele quer saber o gasto total nessa compra. Então, eu vou fazer aqui R$153 de ladrilhos pretos e mais R$24 de ladrilhos brancos. Aqui 3 mais 4 dá 7, 2 mais 5 dá 7 e 1. Então o total aqui foi de R$177. Resposta D. Próxima questão. As duas peças de madeira a seguir são iguais. Esses dois L's de madeira. Pode-se juntar essas duas peças para formar uma peça maior, como mostra o seguinte exemplo. Qual das figuras abaixo representa uma peça que não pode ser formada com essas duas peças? Bom, vamos avaliar o seguinte. Uma estratégia interessante nesse tipo de exercício é a gente fazer aqui a divisão em quadrados. Então eu tenho 3 quadrados aqui em cada peça, 3 quadrados aqui também. Ou seja, essa peça, obrigatoriamente, ela vai ter que ter 6 quadrados desses daí. Nesse caso, eu poderia dividir aqui, então ficaria 3 aqui, 3 aqui, então essa daqui pode ser escrita. A mesma coisa eu faço aqui, então também eu tenho um L aqui, essa também pode ser escrita. Na letra C, nesse caso, eu vou ter dessa forma, apesar que aqui as imagens não estão proporcionais, mas esse aqui então é um L, aqui é o outro. Então também dá para formar essa. Essa peça é só dividir aqui ao meio, eu vejo já que pode ser feita os dois L's. Então possivelmente a resposta certa vai ser a E. Mas por quê? Vamos tentar ver. Bom, se eu fizer um L aqui, aí vai sobrar 3 alinhados aqui, não tem como. Se eu fizer o L aqui embaixo, nessa parte, também não vai ter como, porque aqui vai ficar reto. Então essa daqui de fato não dá a resposta certa, alternativa E. Tudo bem? É importante observar nesse tipo de prova palavra-chave da pergunta do problema, tá? Então, qual das figuras abaixo representa uma peça que não pode ser formada com essas duas peças dadas? Tá legal? Vamos para o próximo então. Questão 6. Marina, ao comprar uma blusa de R$17, enganou-se e deu ao vendedor uma nota de R$10 e outra de R$50. O vendedor distraído deu o troco como se Marina lhe tivesse dado 2 notas de R$10. Qual foi o prejuízo de Marina? Bom, se ela comprou a blusa por R$17 e ela pagou R$60, o troco certo dela seria 60 menos 17, que é igual a R$43.
Como o vendedor achou que ela tivesse dado 2 notas de 10, então ele achou que ela tivesse dado 20. E aí o troco que ele deu para ela corresponde a R$ 3. Se era para ela receber 43 e ela recebeu apenas 3, o prejuízo dela foi de exatamente R$ 40. Ou seja, resposta C. Tudo bem? Próxima questão, exercício 7. A capacidade do tanque de gasolina do carro de João é de 50 litros. As figuras mostram o medidor de gasolina do carro no momento da partida e no momento da chegada de uma viagem feita por João. Quantos litros de gasolina João gastou nessa viagem? Bom, no início ele estava aqui na medida de 3/4, né? Então, nesse caso, quando ele chegou, depois que ele fez a viagem, ele chegou então em 1/4, ou seja, ele gastou isso aqui, o ponteiro ele fez isso, ó, daqui até aqui. Isso quer dizer que ele gastou 3/4 do tanque menos 1/4, né, que é o que sobrou. Ele tinha 3/4 e ele chegou lá com 1/4. Ou seja, 3 menos 1, aqui na soma de frações, os denominadores já são iguais, né? Então, faço 3 menos 1 em cima, que dá 2/4. E aqui, obrigatoriamente, é uma fração que pode ser simplificada. Então, divide por 2 em cima e embaixo, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Ou seja, ele gastou o total de meio tanque de combustível. E no enunciado ele fala que o tanque tem 50 litros. Então, qual é a metade de 50 litros? Meio tanque de combustível. É só dividir por 2, né? 50 dividido por 2 dá 25 e não sobra nada, 25 litros. Então, a resposta certa aqui nesse caso é a D. Bom, aqui eu fiz a divisão direto por 2, mas eu poderia fazer multiplicando fração também, né? Então, eu tenho metade de 50, meio vezes 50. E a gente sabe que na multiplicação de frações, eu tenho que fazer o numerador vezes o numerador, né, que são as partes de cima das frações, dividido pelos multiplicação aqui dos denominadores. Então, 1 vezes 50 dá 50, 2 vezes 1 dá 2. Então, resposta 25 litros. Tudo bem? Então, aqui de duas maneiras diferentes, o mesmo problema, tá? Então, próxima questão, número 8. Daniela quer cercar o terreno representado pela figura. Nessa figura, dois lados consecutivos são sempre perpendiculares. Essa palavra é importante. Perpendiculares é o quê? Que formam 90 graus, tá? Indicamos aqui por esse ângulo reto, esse quadradinho aqui nas figuras, tá? E as medidas de alguns lados estão indicadas em metros. Então, perceba, alguns lados apenas têm medidas indicadas. Quantos metros de cerca a Daniela terá que comprar? Então, esse pedacinho aqui eu não sei quanto vale. E esse pedaço aqui também não sei quanto vale. Só que, se eu fizer aqui uma decomposição, eu sei que se o total aqui é 80 e aqui em cima é 60, como tenho ângulos retos aqui, eu posso projetar esse 60 aqui para baixo, ou seja, daqui até aqui. Então, esse pedaço que resta é o quê? 80 menos 60, que dá 20. E também esse 20 eu posso projetar aqui em cima. O mesmo eu posso fazer para calcular esse pedaço, ó, que também forma ângulo reto. Então, se aqui eu tenho 40, eu projeto para esse lado aqui 40, que vai daqui até aqui. E no total eu sei que é 60. Então, 60 menos 40, porque esse pedacinho aqui, que vai daqui até aqui, é 20. Então, aqui também vai ser 20. E nesse caso, eu já tenho todas as medidas. A cerca é dado pelo perímetro dessa figura, né? Então, bom, nesse caso, então, o perímetro vai ser a soma de todos os lados. Então, ó, 80 mais 60 mais 60 mais 20 mais 20 mais 40. Vamos lá.
Então, 80 mais 60 mais 60 mais 20 mais 20 mais 40. Então, quanto que vai dar esse cálculo? 80 mais 60 vai dar 140. 140 mais 60 dá 200. 200 mais 20 dá 240. Com mais 40 dá 280 metros. E a resposta certa é a letra B. Bom, se porventura alguém ficar com dúvida aqui, ó, 80 mais 60 mais 60 mais 20 mais 20 mais 40. Só somar, tudo zero aqui na unidade. 8 mais 6 dá 14, com mais 6 dá 20, com mais 2 dá 22, 24, 28. Tudo bem? Resposta B. Próxima questão. As questões 9 e 10 referem-se ao Campeonato Brasileiro de Futebol 2005. O Campeonato 2005 é disputado por 22 times. Cada time enfrenta cada um dos outros duas vezes. Uma vez no seu campo e outra no campo do adversário. Quantas partidas serão disputadas por cada time? Bom, um desses times, desses 22 times aqui que foram dados, é um time qualquer. Vamos chamar time asterisco. Quantos times ele vai enfrentar aqui na primeira fase? Na primeira fase, se ele é um desses times, ele vai enfrentar os outros 21 times, ou seja, eu vou ter 21 jogos. Isso, ele vai enfrentar 21 jogos na primeira fase. E na segunda fase, ele vai enfrentar mais 21 jogos. Ou seja, ele vai ter um total de 42 jogos nesse campeonato. Tudo bem? Então, resposta aqui, item C. Tá legal? Próxima questão, número 10. Um time ganha 3 pontos por vitória, 1 ponto por empate e nenhum ponto em caso de derrota. Até hoje, cada time já disputou 20 jogos. Se um desses times venceu 8 jogos e perdeu outros 8 jogos, quantos pontos ele tem até agora? Bom, aqui ele tem 8 vitórias. Cada vitória são 3 pontos, então 8 vezes 3, ele conseguiu 24 pontos nas vitórias. Ele tem também 8 derrotas, ele perdeu 8 jogos. E quando ele tem derrota, ele não marca nenhum ponto. Está escrito aqui no enunciado, ou seja, vezes 0. 0 ponto aqui nas derrotas. Só que ele já jogou 20 jogos. Então, 8 mais 8 dá 16. Para 20, faltam ainda 4 jogos que ele empatou. Ou seja, ele obteve 1 ponto para cada empate. 4 vezes 1 dá 4. Então, aqui, 24 mais 0 mais 4, total de 28 pontos. E aqui eu sei que, até agora, ele marcou um total de 28 pontos. Tem que ficar bem atento nesse tipo de exercício, por causa que ele dá um número de jogos, ele deu aqui o número de vitórias e o número de derrotas. Ele não tinha falado nada dos empates. Então, naturalmente, muitas pessoas poderiam achar que a resposta certa era 24. Só que aí, quando você vai olhar as alternativas, não tem essa alternativa, tá? Se fosse uma prova um pouco mais rigorosa, eles colocariam também a alternativa 24 aqui, para causar, de fato, uma confusão nas pessoas que pensassem errado. Tudo bem? Então, aqui, resposta E. O exercício 11 fala aqui, qual a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio quando ele marca 2 horas?
Bom, o relógio analógico, quando ele marca 2 horas, o ponteiro pequeno está aqui apontando para o 2 e o ponteiro grande está apontando para o 12, que corresponde a 0 minuto, né? Bom, nós sabemos que numa circunferência a medida angular do arco é de 360 graus. Como aqui eu tenho 12 divisões, eu tenho que cada pedaço aqui, cada ângulo, né? Cada arco aqui vai ter medida de 360 dividido por 12. Bom, 36 dividido por 12 dá 3. 3 vezes 12 dá 36, não sobra nada. Abaixo o zero direto para cá. Então, eu sei que cada arco aqui corresponde a 30 graus, de uma hora até outra. No caso, então, eu tenho 30 graus e 30 graus, do 12 até o 1 e do 1 até o 2. Ou seja, esse ângulo que ele está pedindo aqui, eu vou chamar ele de alfa, essa letra grega, vai ser 2 vezes 30 graus, que é igual a 60 graus, e a resposta alternativa C. Exercício 12. Uma folha quadriculada foi cortada em quadrados menores da seguinte maneira. Um quadrado de área 16 centímetros quadrados, 5 quadrados de área 4 centímetros quadrados cada e 13 quadrados de área 1 centímetro quadrado cada um. Qual era a medida do lado da folha antes de ela ser cortada? Bom, essa questão de geometria, ela envolve um conceito bem importante aqui, que é a área do quadrado. Quando eu falo de área de quadrado, eu estou falando de toda essa região aqui amarela, que eu estou grifando agora. Né? Se fosse perímetro, eu estaria falando da soma dos lados. Nesse caso, o quadrado de lado L, ele vai ter a área calculada como base vezes altura, porque ele é um paralelogramo, né? Então, base vezes altura, L vezes L, também como L ao quadrado, né? Quadrado é de L. Nesse caso, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Um quadrado de lado 16 centímetros quadrados, ele vai ter quanto de lado? Qual o número que vezes ele mesmo eu multiplico aqui e dá 16? É o 4, né? Então, esse pedaço aqui é 4, aqui também é 4. Então, esse primeiro quadrado já foi. Pois ele falou que há 5 quadrados de área 4 centímetros. Eu já coloquei aqui. E nesse caso dá 4 centímetros quadrados cada um. A área. Então eu penso, qual o número vezes ele mesmo que dá 4? É o 2. Então aqui é 2 e 2. Vou colocar pequenininho aqui. Aqui também 2, aqui também 2. O lado aqui de cada quadrado é igual a 2. E nós temos também 13 quadrados de área 1 centímetro quadrado. O quadrado de 1 centímetro quadrado, ele é 1 por 1, né? Então, 1 vezes 1 vai dar 1 centímetro quadrado. E nesse caso vai ficar assim. Ó, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu sei que aqui o quadrado original, qual era a medida do lado da folha antes de ser cortada? São 7 centímetros no total. 7 por 7. Se estivesse perguntando a área do quadrado original, 7 vezes 7 daria 49 centímetros quadrados. Ou seja, que nesse caso a resposta é item D. Tudo bem? 7. E vamos ao último exercício aqui desse vídeo da OBMAP de 2005, canal Aula em Casa, professor Denis Rocha. Um cubo de madeira tem 3 centímetros de aresta, duas faces opostas foram pintadas de amarelo e as outras 4 faces foram pintadas de verde. Em seguida, o cubo foi serrado em 27 cubinhos
de 1 centímetro de aresta, conforme indicado no desenho. Quantos cubinhos têm faces pintadas com as duas cores? Bom, eu sei que aqui duas faces opostas foram pintadas de amarelo, então eu vou destacar aqui a parte de cima desse cubo de amarelo e a parte de baixo que nós não estamos vendo. Tá? O cubo é um sólido geométrico formado por quadrados, né? 6 quadrados congruentes, e forma esse sólido que é composto por 6 faces. Né? Bom, além disso, as outras 4 faces foram pintadas de verde. Então, essas duas faces que nós estamos conseguindo ver aqui foram pintadas de verde. Ó. Essa daqui da frente e essa daqui do lado. Tá? Então, em cima e embaixo amarelo, todas as laterais de verde. Olha a pergunta do problema. Quantos cubinhos, na verdade aqui foi cerrado, né? Cortou em 27 cubinhos iguais de 1 centímetro de aresta. Ele quer saber quantos desses cubinhos têm faces pintadas com as duas cores. Olha a palavra-chave da pergunta aqui. Ó. Bom, como que eu posso observar isso? Cubos pintados com as duas cores. Eu tenho esse aqui, esse também, esse também e esse também. Só esse aqui amarelo do meio da parte superior que vai ficar só amarelo, que não vai ter tinta verde nele, porque ele é um interno. Então aqui eu tenho 8. E na base aqui, na parte de baixo do cubo, também eu vou ter 8 cubos da mesma forma que eu tenho aqui em cima, ou seja, 8 mais 8, resposta 16. Tá legal? Bom, era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Essa prova tem mais 7 questões, mas para o vídeo não ficar tão longo, eu vou parar por aqui. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Obrigado por assistir esse vídeo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!